de humor não causa estragos e, infelizmente, uma qualidade bastante rara tanto entre os defensores quanto entre os detratores do simbolismo. Aparentemente também concordavam com ele os antigos autores que misturavam a simbologia dos números dos baralhos no conto inglês do século XVIII. Apresentado a seguir, um soldado astuto engana seus superiores com comentários suntuosos e faliciosos, convencendo-os de que um baralho, dado sua riqueza simbólica, pode muito bem substituir o breviário da missa. História publicada em 1776 em Courrier du Basrin, número 69, tem as cartas espiritualizadas. De acordo com os autores do jornal, trata-se de uma historieta inserida nos cotidianos ingleses e que nos pareceu divertida o suficiente para merecer ser traduzida. Tentei preservar o estilo antigo da história, porém modernizando a ortografia e enriquecendo-a com a versão encontrada em Stuart Kaplan, a grande enciclopédia do tarot. Vamos ler. Em um domingo, um soldado chamado Richard Middleton entrou com o restante de seu regimento em uma igreja para ouvir o serviço divino. Em vez de pegar uma Bíblia com seus colegas para nela procurar o texto do sermão, tirou do bolso um baralho que dispôs à sua frente com a mesma seriedade como se tivesse em mãos um livro de orações. Os assistentes e, sobretudo, o sargento de sua companhia, que estava ao lado dele, não tardaram em notar uma singularidade tão flagrante. O sargento lhe ordenou que guardasse as cartas no bolso, advertindo-o da indecência e do escândalo de semelhante comportamento. Impassível, Richard ouviu as reprimendas de seu sargento, deixou que terminasse tranquilamente sua admoestação e, sem lhe responder uma única palavra, com a mesma seriedade, manteve os olhos fixos em seu baralho, em uma atitude devota e contemplativa. Terminada a missa, o sargento ordenou a Richard que o seguisse e o conduziu ao prefeito, ao qual prestou queixa formal contra o soldado em razão do escândalo por ele ocasionado na igreja. Muito bem, disse o prefeito a Richard, se nada tem a alegar como justificativa, espere para ser punido severamente. Não me faltam boas razões, replicou o soldado, se vossa dignidade quiser ouvi-las. De acordo, acrescentou o prefeito. Vejamos quais são suas explicações. Terei a honra de dizer à vossa dignidade que sou um pobre diabo que recebe apenas 5 vinténs por dia, o que o Senhor há de convir, mal dá para as necessidades prementes da vida. Assim, não surpreenderá o fato de eu não ter recursos para comprar uma Bíblia, nem um livro de orações. Contudo, para mim não faz diferença se leio a missa na Bíblia ou nas cartas, pois estas me lembram a grandeza de Deus. Nesse momento, Richard tirou o baralho do bolso e, mostrando um as ao prefeito, continuou nos seguintes termos. Quando vejo um desses ases, lembro-me de que há um único Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas, e de que, no primeiro dia, ele criou o céu e a terra. O 1 é a medida comum de todas as coisas, é indivisível, não pode ser multiplicado. O 2 me lembra o segundo dia da criação, quando Deus disse, faça-se a luz. O 2 também representa o Antigo e o Novo Testamentos, bem como o sacramento do matrimônio. Quando os animais da terra entraram na arca de Noé, fizeram-no de 2 em 2, macho e fêmea. Quando vejo 3, lembro-me de que há 3 pessoas em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No terceiro dia, Deus separou a terra das águas. O 3 também tem um valor misterioso que se manifesta na trindade do tempo pelo passado, pelo presente e pelo futuro. No homem se encontram o cérebro, sede da inteligência, o coração, sede das coisas celestes, e o corpo, sede dos elementos. O espaço é formado por comprimento, largura e espessura. O 4 me lembra os 4 evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. No quarto dia, Deus fez o sol, a lua e as estrelas que regem os anos, os meses e os dias.
O 4 também significa a solidez e o fundamento. Há 4 elementos, 4 pontos cardeais e 4 estações. O 5 desperta em mim a ideia das 5 virgens, as quais se ordenou que mantivessem suas lâmpadas acesas. É verdade que eram 10, mas as outras 5 eram nécias, como vossa dignidade bem sabe. No quinto dia, Deus criou os peixes e as aves. São 5 os sentidos, e o pentagrama é composto por 5 letras. O 5 é a metade de 10, soma de todos os números. Quando considero um 6, logo penso que Deus criou o mundo em 6 dias, que no sexto dia ele criou os animais que vivem na terra e o homem, à sua imagem e semelhança. 6 é também o número perfeito, pois é o único igual à soma de sua metade, de seu terço e de seu sexto. Representa igualmente a servidão em razão da injunção divina. 6 dias trabalharás, mas no sétimo dia não farás nenhum trabalho. No sétimo dia, Deus repousou. E 7 também me lembra as 7 maravilhas do mundo. 7 representa a vida, pois compreende o corpo com seus 4 elementos, que são a mente, a carne, os ossos e os humores, e a alma com seus 3 elementos, que são as paixões, os desejos e a razão. Se meus olhos pousam no 8, minha mente imagina as 8 pessoas que escaparam por pouco do dilúvio universal, ou seja, Noé e sua esposa, com seus 3 filhos e suas respectivas mulheres. O 8 também representa a justiça e a plenitude. Dividido uma primeira vez, suas metades são iguais. Dividido uma segunda, continua a par. O 9 me lembra a cura dos 9 leprosos. Sei muito bem que eram 10, mas apenas um agradeceu a Jesus Cristo por tê-lo curado. 9 é também o número das musas que comandavam as artes e as ciências. O 10 me faz pensar nos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. O 10 também representa a perfeição, pois, além dele, só se pode contar com combinações formadas por outros números. Depois de percorrer todas as cartas baixas, Richard pegou um valete, significa nave, em inglês, significa valete nas cartas e ao mesmo tempo patife, trapaceiro, desonesto, e o colocou de lado. Logo passou a rainha, dizendo: essa dama me lembra Eva, bem como a humilde virgem que pôs Jesus no mundo, e a rainha de Sabá, que veio das extremidades da terra para admirar a sabedoria de Salomão. O rei me lembra Salomão e o fato de eu ter de adorar o rei do céu e da terra e servir a meu soberano, Jorge III, rei da Inglaterra. Muito bem, disse o prefeito, mas por que você não disse nada sobre o valete? Também posso lhe responder a respeito dessa carta, se o senhor me prometer que não irá se zangar. Prometo, continue. O valete, ou patife, ou o maior dos patifes, que conheço é esse sargento que me trouxe à sua frente. Vamos deixar isso de lado, não tem mais nada a dizer? Somando os algarismos que se encontram em um baralho, o resultado dá 365, ou seja, o mesmo número de dia do ano. Também se descobre que há 52 cartas em um baralho e a mesma quantidade de semanas no ano. Entre elas, há 12 figuras que também me lembram 12 signos do zodíaco. Os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel e as 12 portas de Jerusalém. As 40 cartas numeradas me lembram os 40 dias e as 40 noites que Moisés passou no Monte Sinai antes de receber Deus, a lei e os mandamentos sagrados para o povo de Israel, ou os 40 dias passados por Jesus Cristo no deserto. Desse modo, o baralho me serve, ao mesmo tempo, como Bíblia, almanaque, livro de orações e para jogar. O prefeito, encantado com o modo como Richard apresentou as cartas e com sua engenhosa desculpa, colocou uma moeda de ouro em sua mão e disse que ele era o sujeito mais divertido e esperto que já vira. Em seguida, ordenou a seus serviçais que lhe oferecessem uma boa refeição
na cozinha. Quantos autômatos importantes que passaram a metade da vida fogueando o baralho não ficariam desconcertados a encontrar nele um sentido tão engenhoso quanto o do soldado inglês? E esse é o conto. Muito engenhoso, realmente, né? Se tem tudo no tarô, né? Você pode ver, é muito rico em N simbolismos.